Olá, como você está? Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou a Cris Bonano, a host do Café com Fé, o podcast que foi criado para aquecer a tua fé, porque você já sabe que a fé e o café jamais podem esfriar. Então eu te convido, coa aí a tua xícara de café e vem ouvir hoje um relato que você vai se apaixonar. Tenho certeza que ao final a sua fé vai estar muito aquecida. Eu hoje entrevisto uma mulher que eu já li a história dela e que eu pude conhecê-la no sábado. Uma mulher incrível, uma mulher que tem uma história de vida como a de muitas de nós. Uma mulher, aliás, duas, são mulheres ordinárias, mas que têm um testemunho extraordinário. Então eu quero apresentar para vocês a minha amiga Lu e a filha dela, Rainara. Mas a princípio, eu vou pedir para que ela mesma faça essa introdução de quem ela é para você. Lu, seja bem-vinda. Fica à vontade, aqui é a sua casa, o seu podcast. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, né, por estar aqui e depois agradecer você por confiar no nosso trabalho. Eu me chamo Lucirlene Erdi, sou casada, sou cristã, sou mãe de 3 filhos, sou vó de 5 netos, sou presidente da Câmara da Mulher de Mantena, Minas Gerais, moro em Mantena, 1.000 quilômetros daqui. Sou empresária há 30 anos e sou líder do movimento das Imparáveis com Propósito, que sou encantada com esse movimento. Sou mentora, sou treinadora de inteligência emocional. E uma menina que só estudou até a 4ª série. É assim. Quando Deus chama, Ele capacita. Amém. Deus, Ele não une pessoa, Ele une propósito. Por isso que eu estou aqui. Amém. Que introdução. Por isso que eu não quis falar das suas, do que você faz, a sua profissão, porque eu tinha certeza que você iria fazer isso com maestria. Então, a gente vai ouvir a história da Lu, mas antes eu quero apresentar a Rainara, que é a filha da Lu. Quem é a Rainara? Conta pra gente. Então, olá para todos vocês. Eu sou a Rainara, filha da Lucirlene e do Carlos Augusto. Sou esposa do Douglas Rigamonte. Sou mãe de 3 filhos, a Lara, o Arthur e a Manu. E sou empresária desde os meus 15 anos, empreendedora. E também estou como presidente da Câmara da Associação Comercial e da CDL da minha cidade, que é Mantena. Sou cristã, serva do Senhor, amo Jesus e agora sou escritora por um chamado que Ele me entregou nesse tempo, uma missão. Depois a gente fala mais, né, Cris? Sim. Mas é isso, estamos aqui para falar das coisas boas que Deus faz nas nossas vidas, do amor dele por nós, da sua graça. E acho que se for falar, vai ficar até... não tem hora, né? Mas é muito bom, estou muito feliz de estar aqui nessa oportunidade. Eu percebo que é a agenda que Deus faz pra gente. Sim. Isso é muito bom. Ele apresentando as suas amigas para nós. Isso é muito bom. Que muito delícia. Obrigada. Que delícia receber vocês. A honra é minha, a honra é só minha. E é o que você falou, a agenda, né? A gente faz um plano, né, Rainara, mas Isso. Deus faz outro. E o plano de Deus, ele é muito melhor do que o nosso. Com certeza. Então, foi uma surpresa te receber aqui e eu tenho certeza que vai reverberar em muitos corações tudo que você vai nos falar aqui. Mas antes eu quero falar com a mamãe, a Lu. Lu, eu li o seu livro. Eu li foi o terceiro, eu creio que foi o terceiro, que foi Mulheres Imparáveis, né? E eu li, lá tem o testemunho, o relato de várias mulheres, e você foi uma das primeiras que eu li, e eu me impactei, e eu anotei lá, Senhor, eu preciso conhecer essa mulher pessoalmente, porque eu preciso que ela conte a história dela. Só falei isso para Deus. O tempo passou, foi depois que a Daniele Mota veio no meu programa, ela me deu o livro de presente, e eu li vários relatos, e quando eu li o seu, eu falei isso com Deus, estou testemunhando isso para você agora. E Deus é um Deus de detalhe.
e ele nos colocou em conexão neste sábado, que foi no dia 12 de julho, em Alphaville, teve o lançamento do 4º livro que a Lu deu o relato dela. Quando eu vi você é prefaciadora, quando eu vi você subindo, eu me emocionei, eu chorei. Minha mãe estava do meu lado, eu falei, mãe, eu quero entrevistar a Lu faz muito tempo. Só que ela é de Minas, ela é 1000 quilômetros daqui, como que eu vou chamar essa mulher para vir em São Paulo? E Deus é um Deus, né, de detalhes, e então não é coincidência, é Jesucidência. Então você está aqui hoje por uma Jesucidência. Quem te colocou aqui hoje foi o Senhor. Então eu estou muito honrada de você estar aqui, eu quero que você comece a tua história. Quem é essa Lu? Deixa eu só falar um pouquinho do que você falou. E assim, é Deus mesmo, porque a gente ia embora hoje. A gente já estava com a passagem comprada para ir embora hoje. E quando foi sábado que mudou? Sexta-feira. Sexta-feira, a Alzíria fez um Convite. convite. Falou assim, olha, eu vou te dar, eu quero você lá no meu evento, terça-feira. Não, aí a gente resolveu ficar. Nós falei, vamos ficar, porque já que ela te convidou, você quer ir, minha filha, um dia a mais. Mãe, e as crianças? Minha filha, essas crianças vão ficar até segunda, elas ficam até terça. Sim. E resolvemos ficar. Aí foi que eu falei com você, não, eu vou estar aqui segunda-feira à tarde. Então. Aí você falou, vou tentar um horário. E como Deus prepara tudo, Sim. Ele prepara a mesa para nós sentar as pessoas, para a gente andar. Ele preparou tudo isso aqui. Que bom. Então conta E eu quero falar para você que está nos ouvindo e que vai ouvir depois, que nada é impossível para aquele que crê. Amém. Quando você coloca diante do Senhor um plano, um projeto, e você começa a caminhar, ele vai chegar. Mas primeiro passo, você precisa acreditar no seu sonho. O que acontece hoje? As pessoas, elas querem algo, elas colocam para Deus, mas elas pegam de volta. Nem ela acredita que vai acontecer. Sim. Então, quando você não acredita no seu projeto, ele nunca vai ser realizado. Entendeu? Eu sou a menina do interior, filha da Maria e do Lucídio. Um casal que tinha muito amor, mas recurso financeiro abaixo de zero. Eu falo que zero ainda era muito, era abaixo de zero, porque lá em casa a gente passava até fome. E assim começou a nossa vida. Meu pai sempre muito cuidadoso conosco, mas apesar de toda a dificuldade, eu nunca vi meu pai brigar com a minha mãe. Eu acho que isso me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Eu acho, não tenho certeza. Sim. Porque eu sou decidida. Se eu falar com você, eu vou fazer, eu vou fazer. As pessoas não vão me barrar. Então, eu acho que tudo que eu tive do meu pai, saber que ele não tinha nada, mas ele tinha amor, isso fez toda a diferença na minha caminhada. E nós somos 4 irmãs, e eu sou a terceira. Para começar, para mim estudar, eu tinha que andar 8 quilômetros a pé. A aula começava às 7, eu tinha que sair de casa às 5 e pouca da manhã. E não tinha uma mochila e não tinha um chinelo. E eu ia. E se falasse para mim assim, vai faltar da aula, eu chorava, porque eu queria estar na escola. Só que lá só tinha até a 4ª série. Aquela época era a 4ª série, né? Quando terminei, não tinha mais. E para vir para a cidade, aonde tinha, era muito mais longe. Então não tinha possibilidade alguma. E eu não consegui continuar estudando. Só que eu ficava muito triste, porque eu amava estudar. Tanto é que depois que eu tive os meus filhos, eu consegui fazer o supletivo do 2º grau. Levava a Rainara para a escola, no carrinho. Todas as pessoas ali ajudavam a olhar, me ajudavam a copiar matéria, para mim ver se eu conseguia fazer pelo menos até a 8ª. E assim foi. Aos 18 anos, eu conheci um homem que apareceu assim, era um príncipe encantado até aí. Me encantei, lá em casa todos adoraram ele, conversava muito. E meu pai cantou.
Namorei 11 meses e me casei. Me casei sem conhecer a família dele. Uau. Me casei. Fui morar 500 quilômetros longe do meu pai e da minha mãe. Eu nunca tinha ficado longe dos meus pais. Gente, como eu chorava. Numa roça. Sabe como era a nossa casa? Não sei se você lembra, às vezes alguém aí que vai ver depois essa história vai lembrar aquelas casas que era uma ripa, não tinha nem tijolo, jogava barro assim, sabe? Era assim a nossa casa. O chão era chão mesmo. E eu chorava. Nós tínhamos que esperar as pessoas ir embora pra gente tomar banho no rio, porque não tinha como tomar banho. E ali ficamos 11 meses. E meu pai foi lá visitar a gente. Falou, não, vamos voltar aqui, tá pior do que lá onde nós estamos. E meu esposo resolveu voltar para morar perto da casa do meu pai. Só que perto da casa do meu pai era um barracão que era dividido no meio, assim, tinha só uma parede, era telhado. E eu e meu esposo, de um lado, em 2 cômodos, e do outro lado, outra família com 7 filhos. Menina, aquilo era um terror, você não imagina. O banheiro era o mesmo, o tanque era o mesmo. Tinha que esperar um para o outro fazer. E eu chorava, chorava. Aí foi até que eu engravidei. Passei mal um dia no meio da roça pegando café. E meu marido me levou para o hospital e resolvemos mudar de lá. Arrumou um trabalho na rua para ganhar um salário mínimo. Só que era, na época, não sei se você lembra, Cris, do real. No Tudo começo, subia, tudo. antes do real. Quando sim. meu esposo, o pagamento dele atrasava muito, quando recebia, não dava para pagar o supermercado. Só, gente, que eu aprendi uma coisa: não reclama, agradece. Mesmo em toda dificuldade, eu não reclamava. Nem com meu pai, porque lá em casa a gente não tinha nada, mas meu pai plantava arroz, plantava feijão, então comida a gente tinha. Sim. E na casa do meu esposo, nós não tinha nem comida. Mas quando meu pai chegava lá em casa, eu fingia que estava tudo bem. Um dia ele chegou lá, eu tinha um pedaço de frango. Eu fiz, pus no prato e dei ele. Fingi que estava tudo bem. Eu lembro que um dia uma menina foi para ficar lá em casa e eu comprei um pão. E falei com ela, eu não gosto de pão, pode comer. Meu Deus. Ela comeu esses dias, eu tava conversando isso com ela. E assim foi. As pessoas olhavam e pensavam, tá tudo bem. Mas e Deus foi trabalhando na nossa vida. E hoje eu entendo que Deus, ele escreveu a nossa história. E ele tinha um projeto muito maior que nós imaginávamos. Sim. E para a gente chegar onde a gente quer, nós precisamos ser lapidados. Sim. Nós precisamos ser lapidados. Nós precisamos entender que Deus, ele vê muito além. Deus vê o que nós não vemos. Então não cabe nós a reclamar de dificuldade, porque Deus, ele abre a porta onde homem nenhum abre. Amém. E ele fez isso na nossa vida. Amém. Era o que a gente estava conversando nos bastidores, né, Lu? Que a Bíblia diz que Deus, ele faz muito mais do que aquilo que Nós pedimos ou pensamos. pensamos. Às vezes a gente está fazendo um pedido, mas Deus quer dar muito mais. Foi o que aconteceu com você. E aí? E eu aprendi hoje. Antes de tudo acontecer, eu vou agradecer. Hoje eu já agradeço a Deus pela conversão do meu marido. Sim. Porque eu sei que eu vou ver. É isso. Eu agradeço. Eu falo, Senhor, muito obrigado. Porque eu sei que o Senhor vai fazer no tempo do Senhor. Sim. Só deixa o meu olho ver. Entendeu? Então nós precisamos disso. E ali foi muita luta, muita dificuldade. A gente morava ali naquela roça, mudamos para a rua, e naquela rua continuou a luta, e eu engravidei, ganhei o neném. Quando o neném estava com 4 meses, meu esposo resolveu fazer um teste numa empresa que ele ia ganhar 2 salários, porque até aí ele ganhava 1 salário, então já ia melhorar. E ele foi, fez, passou, e eu feliz da vida, porque agora vai melhorar. Mas você não sabe da pior. O meu filho começou a passar mal. Ele tinha 4 meses. E meu esposo, ele é muito trabalhador, sabe? Ele preocupa muito, tipo assim, eu tenho que fazer, eu tenho que pôr, não posso deixar. Eu tenho que dar conta. E ele estava lá no primeiro dia de trabalho,
que eu fiz? Levei o menino para o hospital. Quando chegou lá, falou assim, tá com miastenia de pneumonia. Eu escrevi uma carta. Mandei pro meu esposo, porque naquela época era carta. Falando que o menino estava muito ruim. O meu esposo deixou o trabalho e veio embora. Quando ele chegou no hospital, no outro dia, que falou que tinha deixado o trabalho, eu chorei. Falei, meu Deus, o que que eu fiz? E nosso filho sarou, para a glória de Deus, a gente voltou para casa, mas eu fiquei 7 anos ela reclamando, porque eu tinha atrapalhado o trabalho dele. E hoje, quando eu olho para trás, Cris, eu falo assim, gente, Jesus é tão bom. Jesus sabia que se ele continua naquele trabalho, nós estávamos até hoje naquela roça. E eu cuidando de casa. E eu acho que nem os meus filhos tinham conseguido chegar onde chegou, porque nós não tínhamos condição nenhuma. E Deus, ele conhece até aquilo que nós nem pensamos. E eu sou apaixonada com esse Deus, sabe? Porque eu vejo a mão dele em detalhe. Sim. E ali, menina, não deu certo. E a coisa piorou. A gente mudou para uma fazenda. Meu esposo foi tirar leite. Ele amanhecia com os dedos tudo inchado. Era 200 litros de leite que ele tinha que dar conta na mão. Ele começava a tirar leite meia-noite, porque 8 horas o carro passava e ele tinha que estar com leite na banca. E ali o patrão pagava um salário para ele e meio para o ajudante. E ele falou assim, não, eu quero fazer tudo para me ganhar 1,5. Pode dispensar o ajudante. Então ele tinha que começar a tirar leite meia-noite. Um dia ele estava gritando vaca no meio do mato, o patrão acordou e falou assim, esse homem não está batendo. No outro dia chegou lá em casa com um despertador. Falou, aqui, eu tenho esse despertador até hoje, hein? Eu vim trazer para o senhor um despertador, porque você, não sei o que está acontecendo, meia-noite você tocando vaca. Aí meu marido falou assim, esqueceu que agora é eu e eu tenho que dar conta. Então eu tenho que levantar cedo. Deitava cedo e levantava cedo. E ali tudo começou. Esse homem começou a gostar da gente. Ele começou a ver em nós uma responsabilidade. Porque o meu esposo é aquele que, se ele falar com você que ele vai estar aqui hoje, pode chover pedra que ele vai estar aqui hoje. E ele falou pro meu esposo assim, essa vaca vai criar. Se ela criar macho, é seu. E a vaca criou. Era macho. Era do meu esposo. E lá ia muitos fazendeiros, porque a fazenda era muito grande. E ele falava assim com meu esposo, compra boi. Aí meu esposo, como que eu vou comprar? Você compra com 40 e vende com 30. Quando chegar a gente aqui, eu vou mandar para você. E meu esposo, ele é muito sábio também nisso aí. Ele começou. Chegava com 10 bezerros. Eu falei, você tá louco? Não, eu já sei quem compra. Aí daqueles 10 ele vendia, deixava sobrar um e pagava. E assim juntou. Com um ano que a gente estava lá, a gente tinha várias cabeças. Apareceu um barraco na rua. Ele falou assim, vamos vender e vamos comprar. Porque lá eu não preciso mais de horário, eu vou poder comprar e vender todos os dias. Beleza, eu achei ótima ideia. Só que nós não pensamos que na rua nós não tínhamos a oportunidade que nós tínhamos lá. Na rua não iam os fazendeiros. Na rua não tinha uma fazenda. Na rua que você fala, na cidade. É, sim. Porque era um patrimônio. Por isso que Sim. eu falo rua. Não era nem uma cidade, era um patrimônio. Aí, minha filha, a gente comprou uma casinha simples, mudamos para ali feliz, porque era a nossa primeira, né? Parecia que eu falo assim que quando você consegue conquistar a sua primeira conquista, parece que você tá ganhando na cena. De tão feliz que você fica, porque, nossa, hoje parece que você troca de carro, você já não comemora tanto, não é? E assim, para nós aquilo ali era um presente de ouro. A gente mudou. Já tinha 2 filhos, que era a Rainara e o meu mais velho. Quando chegou ali, minha filha, não tinha onde colocar os boi. Os fazendeiros não iam na rua. E o negócio começou a ficar feio.
Foi aí que você se levantou para trabalhar. Isso. E aí meu esposo, como não sabia o que fazer, arrumou um serviço no supermercado para ganhar um salário. Só que, quando chegava o dia dele receber, não tinha salário, né? Porque nós tínhamos pegado a compra do mês. Então não tinha salário. E às vezes faltava para pagar uma luz, para pagar as outras coisas. E eu tô assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E eu com a Rainara pequena, eu preciso fazer alguma coisa. E eu reclamei com uma pessoa que vinha trabalhar no postinho do lado da casa da minha mãe. Ela falou assim, vou te dar umas calcinhas para vender. Falei, então traz que eu vou vender. E ela trouxe. Só que eu saí na rua para vender as calcinhas, eu consegui vender uma calcinha. E eu voltei para casa tão triste. Falei, Jesus, não pode ser. Aí falei com ela, isso não tá dando certo, não. As pessoas estão achando muito caro. Aí, passados os dias, eu estou lá em casa lavando a minha varanda, eu não esqueço disso. Ela chegou correndo. Ô, Lu, tem um homem lá que ele vende camisa. E eu pensei, se a gente pegar um cheque emprestado, nós podíamos comprar. Eu falei, vamos embora. Só que eu não tenho nada. Nós pegamos um cheque emprestado. Falei, ótimo. Fui na vizinha. Pedi 2 folhas de cheque para pagar com 40 e 70 dias. E comprei um salário mínimo de camisa. Agora você pensa, quando meu esposo chegou em casa, a casa caiu. Porque meu esposo é inimigo de dívida. Quando ele chegou em casa, que ele viu aquele tanto de camisa, que naquela época um salário você comprava muita coisa. Ele falou assim, você perdeu o juízo. Nós não tem nada, nós temos um barraco. Como que nós vamos pagar? Eu falei, vou pagar. Como, né? Eu falei, vou vender. Aí, o que eu fiz? Saí pra rua com aquelas camisas. Vendi todas as camisas. Mas sabe como? Anotado num caderno, só com o nome da pessoa e o valor. Não tinha ali nem o endereço. Quando ele chegou, que ele viu aquilo, ele falou assim, acho que você está precisando de médico. Ficou doida. Falei, Carlos, eu conheço as pessoas. Aí ele falava assim, conhecer não é negócio. Negócio é uma coisa, conhecer é outra coisa. E eu não vou receber. Eu quero ver você receber. Vou. Só que eu pensei assim, meu Deus, eu vou ter que esperar 40 e 70 dias ainda para receber. Aí as pessoas começaram a vir atrás de mim caçando. Só que eu não tinha o dinheiro para comprar. E tinha que esperar receber para comprar. Aí eu liguei pro meu cunhado. Liguei não, naquela época você ia lá no orelhão para ligar, né? Não tinha telefone. Falei com meu cunhado, olha, você quer uma camisa numa folha de cheque? Te dou a camisa para você me emprestar uma folha de cheque. Ele falou, não, eu te empresto. Aí eu liguei pro moço, falei, ó, traz mais, mas você precisa me dar mais prazo. Ele falou, não, eu te dou 90 dias direto. Falei, então traz. Comprei outro salário. Foi outra briga. Mas eu não desisti. Foi aí que começa a empreendedora. Começa. E aí, menina, aí as pessoas começaram a vir em mim e eu comecei a falar com ele, olha, esse negócio de você ficar no supermercado vai dar certo. Você começa a vender roupa, nós vamos ganhar muito mais dinheiro. Ele falou, como que eu vou vender roupa? Aí, eu tô pulando uma parte. Quando eu recebi a primeira... Mineiro fala. Mineiro fala, uai. Sotaque vai envolvendo. Mineiro, ai. Quando eu recebi a primeira parcela, eu fui no banco, não tirei R$1 para nada. Podia precisar o que quisesse lá em casa, que eu não tinha dinheiro. Fui no banco, abri uma conta e peguei o meu talão. Naquela época não era igual hoje, que você vai lá e abre, já pega um cartão sem ter dinheiro. Não, você tinha que ter dinheiro. E peguei o meu talão. E aí, minha filha, ninguém me segurou. Só Deus que me guiou. Isso foi em que ano, Lu? Menina, a loja hoje já tem 30 anos. Que eu abri a primeira lojinha, não Você tem? tinha quantos anos na época? Eu me casei com 18 anos. E eu casei com 18, fui mãe com 20. E com 24 eu já tinha 2 filhos. Isso eu tinha 24 para 25 anos. Então foi nessa fase, nessa idade, que aí você deu o start da empreendedora. Isso. Com quarta série. Com quarta série. E aí, menina, aí eu falei para ele assim. Aí ele não queria sair do emprego. Mas aí tinha um cara
Esse cara ficava indo lá no supermercado onde ele trabalha, na verdade era uma mercearia. E falava para ele assim: eu tenho um dinheiro para emprestar. E ele chegou em casa e falou: nega, tem um amigo nosso que quer emprestar um dinheiro. Eu falei: quanto é? Ele falou: 3.500. Eu falei assim: pega, vamos comprar roupa. Ele, nega, isso não vai dar certo. Ele me chama de nego, não vai dar certo, não vai. Aí eu vivo nas contas, né? A Renata sempre fala pra mim assim: mãe, a senhora que é a mulher das contas, some isso aí. Aí eu, vai dar aqui, ó, é tanto por cento, nós vamos comprar, vender por X, dá certo, pega. Tem certeza? Tenho. Chamou o homem lá em casa, fechou o negócio, o homem ia entregar o dinheiro uma semana depois, mas aí já assinou a letra. E na mesma hora, no mesmo dia, ele foi no vizinho e comprou um Fusca. Naquela época, um carro, né? Um Fusca. E nós partimos para Petrópolis de Fusca. Dormia dentro do Fusca. Comia no lugar mais barato. E lá nós demos cheque. E enchemos aquele Fusca de roupa. Chegamos na casa da minha sogra, já vendemos um pouco. E viemos embora muito felizes. E chegamos na casa da mãe. Mãe falou para mim, falou assim: eu vou deixar vocês comer primeiro e depois eu conto para vocês. Aí a gente almoçou. Ela falou: o rapaz que falou que ia emprestar o dinheiro não vai emprestar. Porque diz que quem pega dinheiro emprestado para comprar carro não paga. Falei: pronto. A intenção nossa era ir para as roças vender. Que lá é panha de café. Eu pensei: ó, sexta-feira o povo tá recebendo, nós vamos chegar com esse carro cheio de roupa. Naquela época não existia internet, né, gente? Então era muito fácil. Sim. E nós vamos vender. Essa era a intenção. Aí, minha filha, isso a gente chegou na quinta-feira. Tinha que pagar no sábado. E meu marido falou em dever com ele, minha filha. Aí ele falou: eu falei que não ia dar certo. Falei: vai. E ali eu tentando vender para as pessoas, e as pessoas compravam tudo a prazo, no crediário, e não tinha. Deu à tarde, eu tinha R$ 200, nós tínhamos que pagar R$ 2.000. E ele começou a caçar dinheiro emprestado na rua. Ele ia numa pessoa, ele ia em outra, ninguém emprestava. Quando o dia tava, ele foi lá pedir o homem se o homem podia esperar. O homem falou assim: eu não vim de carro para esperar. Eu posso esperar só até segunda-feira. Aí ele lembrou de um cara lá na roça, que era amigo nosso, e foi lá, chegou lá, o moço falou para ele assim: olha, eu não tenho o dinheiro, mas eu tenho uma máquina de café. Você pode levar o café, vender e pagar. E eu não tenho pressa com o café, só que eu quero mesmo. Eu não vou te cobrar nada mais, eu só quero mesmo café. Guarda a amostra. Aí hoje eu fico pensando, como que Deus direciona, Cris? Nós não pagamos um centavo de juro. Uhum. Aí o caso veio e vendeu, pagou o Fusca. E a gente foi juntando o dinheiro ali, recebia, um mês nós comprávamos uma saca, e a gente pagou todo o café. Não pagamos nem um centavo de juro. Sim. Aí, às vezes, quando eu falo assim que Deus, ele sabe tudo que vai acontecer, ele direciona. Quando você começa a obedecer a Deus, o Sim. impossível de Deus acontece na sua vida. É nessa hora. Sim. Porque eu ali, meu Deus, como que vai fazer? Como que vai fazer? Na última hora, Deus chegou: minha filha, ó, tá aqui, é eu que mando, é eu que faço. Não é mais sobre você. Amém. E aí, pagamos e continuamos ali em Santa Luzia, um lugarzinho muito pequeno, com 2.000 habitantes. Só tinha eu que vendia, então, minha filha, ó. E a loja, Lu, só pra gente Aí dar uma não tinha avançada. loja. A loja começou em que ano? A loja, aí, depois disso aí, o Rio tá com 29 anos. Aí a loja começou, assim que eu comecei, paguei o café, a gente já fez um cômodo. E aí, Aí meu filho tava bebê. Então tem 29 anos que eu vendo, já tem mais de 30. sim. Mas que a empresa começou, tem 29. É Lumodas o nome da O loja. nome da loja é Lumodas. Lumodas. Vocês que tá aí depois podem abrir lá o Instagram Lumodas de Mantena. Sim. E hoje você tem quantas lojas lá? Hoje nós estamos com 6, né, Renan? 6. Só pra gente poder avançar, porque você tem muita coisa pra falar e muita coisa Mas incrível. agora tá chegando bem pro final já. E aí eu queria sair dali. Eu queria sair, meu esposo não queria. Foi até que ele resolveu, que a gente falou, me fez uma proposta. Olha, a gente vai para Mantena, para onde você quer. Mas se não der certo, eu vou embora para os Estados Unidos. Falei: fechou. E aí eu já tinha um dinheiro.
A gente abriu a loja. E a loja bombou. Ah. E aí pronto, ele não foi para os Estados Unidos. Começou trabalhando comigo, não deu muito certo. Hoje ele tem um caminhão, compra e vende boi, que é o que ele ama fazer. Gosta de roça, então vive para roça. E eu continuei com as empresas. Aí abri uma, abri outra, foi indo. Aí o ponto era alugado. Aí um dia a gente fez uma campanha na loja. No último dia, um homem chegou lá que nunca me viu. Falou: olha, eu vi, não é essa loja. É uma loja muito grande. E era sua. E eu chorei. Na mesma semana, tinha um depósito de cerveja do lado. Eles ganharam herança. E eles vieram até mim perguntar se eu não queria mudar de ponto. Porque eles não queriam que alugasse para a mesma coisa que ele estava. E o ponto era imenso. Uau. O ponto, acho que tem quase 300 metros a minha loja hoje mantendo. Quadrado. E aí, eu falei que queria. O moço dono gostava de mim e falou: não, tem muita gente, mas eu vou deixar para você. E eu mudei para esse ponto como aluguel. E o ponto estava à venda. E ele falou assim: você quer. O ponto é para vender. Eu falei: eu quero comprar. Mas hoje eu não tenho condição. Porque hoje um ponto comercial é um dinheiro. Sim. E aí, minha filha, mudei para esse ponto. E os outros iam lá, todo mundo achava caro, achava caro, achava caro. Quando um dia eu resolvi reformar aquele negócio tudo. Na verdade, eu tinha reformado. Eu resolvi emendar, porque era a minha loja, do lado era um restaurante. Como o restaurante tinha fechado, eu falei: vamos quebrar isso aqui e aumentar a loja. Conversei com o dono, negociei o aluguel, vamos quebrar. E começamos a mexer. Ele falou: só não ajudo. E eu já tinha gastado todo o dinheiro. Aí ele foi pra roça, o outro cara foi pra roça com meu marido. Meu marido chegou em casa e falou assim: ó, nega, fulano lá falou que você tá gastando, mas ele tá comprando ponto. Eu falei: hã? Tá comprando. Eu falei: meu Deus, aonde eu vou com aquela loja? Na minha cidade não tem um ponto desocupado do tamanho da minha loja. Aonde eu vou? E aí eu liguei pro dono. Ele falou assim: olha, Lu, quando você entrou aí, você sabia que era para vender. Isso passou 15 anos comigo alugado. Você sabia que era para vender. E hoje apareceu o comprador. Mas é seu, se você quiser. Falei: como assim, senhor? Porque eu já gastei um tanto de dinheiro aqui, eu não tenho dinheiro. Eu tinha acabado de comprar um ponto em outra cidade, que é onde eu tenho outra cidade, que eu estava com intenção de fazer na outra cidade. Como assim? Comecei a falar com Deus. E eu só sei que no final, eles me venderam o ponto para me pagar anual. E eu já acabei de pagar e tá tudo bem. Graças a Deus. Então, assim, quando Deus falar com você que vai acontecer, não duvide. Amém. E se você tem um sonho, hoje eu quero dar um conselho para você. Se você tem um sonho, desenhe ele e pregue num papel, aonde você vê. Talvez no espelho do seu banheiro, eu não sei. Mas todo dia quando você olhar, você já começa a imaginar. Será que é uma casa, um carro, uma empresa? Eu não sei. Ah, às vezes é ser mãe, pode ser. Começa a olhar e já decreta a vitória. Já começa, eu tô vendo que o meu sonho, e eu tenho certeza que ele vai se realizar. E aí tudo vai começar a acontecer para ele realizar. Só que primeiro, se você não acredita, ninguém vai acreditar no seu sonho. Você precisa acreditar. Porque quando você acredita, você coloca o pé e Deus coloca a mão. E aí as coisas vão. E isso aconteceu na minha vida. E hoje, assim, eu falei essa semana com meu esposo. Semana não, tem uns dias já, que falou: se eu morrer, eu estou feliz. Ele: que loucura é essa? Eu falei: não, estou realizado com tudo que eu consegui, com tudo que a vida veio me proporcionando. Fazer, hoje eu amo mexer com mulher. Eu amo ensinar as pessoas. Eu até falo com a Rainara assim: Rainara, quando eu comecei, se eu tivesse uma pessoa que pegasse na minha mão e fizesse o que eu faço hoje com os meus mentorados, eu estava bilionária. Uhum. Porque você sabe que a gente erra muito como empresária. A gente erra muito. Aí você compra isso aqui, ó, isso aqui eu vou fazer o melhor café. Você erra. Você perdeu o seu produto. Sim. Mas se você tem uma receita, você só vai. Mas talvez você não fosse essa mulher que você se transformou hoje. Poderia ser. Você só é essa mulher de hoje porque eu você fui passou quebrada. por... Exatamente. Quebrada. E é como a Bíblia diz, né? O vaso quebrado ali na trinca.
O Espírito de Deus, ele sai por onde está a trinca, não é? Então você só é essa mulher de hoje porque você passou por todo esse aperto. Lu, eu ficaria te ouvindo, até porque eu amo esse sotaque mineiro. Eu ficaria te ouvindo assim, horas, você contar um monte de causo. É uma delícia, mas eu preciso avançar. Sabe em qual momento? Qual momento que você entendeu que tudo isso que estava acontecendo na sua vida era a mão do Senhor? Você tem esse momento claro na sua mente? Tem, na verdade, foi depois da minha conversão, né? Sim. Porque até aí você não acredita você pode até crer, mas não acredita. Porque às vezes você crê uma coisa, que Deus existe, que Deus faz. Sim, sim. Agora você vê com o olho da sua fé, é muito diferente. Andar com ele nos passos dele, Acreditar né? assim, eu vou sair daqui, mas eu sei que é ele que vai me prover. Eu sei que é ele que vai fazer. E eu me converti foi depois de uma traição. Foi depois de muita luta no casamento. Meu casamento foi muito sofrido, sabe? E se eu for contar aqui, minha filha, dá um livro. Não, mas Já mesmo deu 3. mesmo com todo esse avanço, digamos assim, financeiro. Então, e assim, o que que aconteceu na minha vida também, que foi um marco. Eu fui traída pela minha funcionária. E a minha primeira funcionária, você acha assim, que todo mundo é seu amigo. Sim. E eu comecei a achar que ela era minha amiga. Tinha experiência, nunca tinha tido ninguém. E foi aí que deu mal. Quando eu descobri, ela estava grávida do meu esposo. Estou resumindo bastante a história. Sim. E foi um caos tudo isso. Mas, enfim, eu comecei a fazer uma campanha aí, você vai aproximando de Deus e tal. Quem foi primeiro para a igreja lá em casa foi a Rainari, foi levando a gente. E um dia a gente estava fazendo uma campanha no monte, e eu trabalhava com as mensageiras, a gente saía na rua para entregar panfleto. Só que essa menina trabalhava numa lanchonete, numa sorveteria. E a maioria das vezes as meninas ficavam assim, vamos na sorveteria. Aí eu, na sorveteria não, despistava, né? Só que Deus falou comigo, é lá que você tem que ir. Eu disse, Senhor, mas eu não fiz nada para essa mulher, mas é lá que você tem que ir. E aí um dia eu cheguei eu falei com a outra funcionária minha, vamos lá que eu vou te pagar um sorvete, porque foi a chance de eu pedir alguma coisa para ela. Quando eu cheguei, ela não estava atendendo, ela estava sentada. Aí eu pedi para outra, só que aí eu passei na mesa dela e falei, Jesus te ama. Sabe como você fala assim, Jesus te ama, mas sua mão fica até assim? Uhum. Mas eu falei, fui embora. A minha funcionária falou, Lu, te admiro demais. Eu falei, não, mas Jesus ama ela. No outro dia, era véspera dia das crianças, eu estava comprando umas balas para dar para as crianças. Ela veio, chegou na porta e falou assim, por que você falou isso comigo ontem? Falei que Jesus te ama, porque ele te ama. Ela começou a chorar e falou, eu preciso te pedir perdão. Eu não tenho paz mais. Eu preciso te pedir perdão. E ela chorava muito. E eu comecei a falar de Jesus com ela, não sei nem mais o que eu falei. Sim. Mas eu sei que quando eu saí dali, gente... Se você não perdoa, perdoa. Não importa o que as pessoas fez com você. Não é mais sobre as pessoas, é sobre você. É você que tem que ser curado. Yes. Não é quem te fez mal, não é quem você fez mal. Você precisa ser curado. Quando eu saí dali, Cris, parecia que eu tinha ganhado o maior prêmio da minha vida. Eu queria ligar, contar, aconteceu isso. Mas pro meu esposo eu não podia, porque meu esposo não sabe o que é isso. E eu liguei para a Rainara, eu liguei para outra menina que trabalhava para mim. Parecia que eu tinha ganhado um carro zero. E aquilo foi me libertando. E aí as coisas foi só fluindo, não tem? Sim. Então, gente, primeiro passo, você precisa ir. Mas você precisa ir, mas antes mesmo de você ir, você tem que voltar ao seu passado. O que que você precisa liberar na sua vida para você andar? Sim. Talvez você está agarrado na sua mãe, alguma coisa que sua mãe fez, o seu pai fez. Talvez em criança, eu não sei. Então, perdoa independente da circunstância. Porque o perdão cura, salva e liberta. Não é quem te fez, é sobre você. Põe isso na sua cabeça. Porque a partir daí você vai ser próspero em todas as áreas. Tudo que você colocar a mão, você vai prosperar. Amém. E hoje eu quero te falar que hoje na minha cidade, para a glória de Deus, nós somos uma mulher respeitada, que as pessoas chamam, que as pessoas querem conselho, que as pessoas, não, vamos fazer isso, o que você acha? Você que tem que dar o aval. Então não é para me engrandecer. E eu sempre falo com o Senhor assim, Senhor, que eu diminua, mas que o Senhor cresça em mim.
Amém. A gente vai fazer uma imersão agora, dia 2 e 3 em Vitória. E vamos fazer outra em setembro, em Belo Horizonte. E eu estou falando com o Senhor, Senhor, eu não quero aparecer naquele público. Eu não quero aparecer naquele altar. Mas que o Senhor conduza. Sim. Porque quando você chama o Senhor para sentar à mesa, a comida fica melhor. O cheiro é melhor. Uhum. A sua casa é suave. A dor dói menos. Não que você não sente dor. Eu fui curada de um luto, da maior dor da minha vida. Eu ia pedir para você. Mas se eu falei com o Justamente Senhor, quando meu filho chegou na igreja, meu corpo chega a arrupiar. Quando meu filho chegou na igreja, eu falei com Deus assim, Senhor, não é eu que vai entrar naquela igreja, mas é o Senhor. Eu preciso testemunhar para o mundo quem sou eu. Porque quando meu pai morreu, eu fui para o hospital. Eu não conhecia Jesus. Eu gritava, eu passei mal. Eu não conhecia Jesus. E a dor de perder um filho, gente, é a pior dor que você pode sentir. Não tem maior. Eu só um break assim, porque ela me contou isso nos bastidores, eu não sabia dessa história. Você consegue nos contar rapidamente dele? Sim, o meu filho era um cara assim, sensacional. Eu falo que não consegui mais um abraço igual o dele, porque ele quase partia no meio. Eu falava assim, meu filho, pelo amor de Deus, me solta, que eu não tô aguentando. Porque ele ia te apertando, te apertando, te apertando, levantar pra cima e te apertando. Uma alegria. E ele tinha um sonho de ser ator, e eu dei maior força, veio para São Paulo, e aqui ele foi modelo, fez teatro, fez peça, e morou aqui 10 anos. E quando foi, e ele foi no ano que ele morreu, ele foi em casa 4 vezes. E ele estava querendo ir embora no final do ano. Em dezembro, ele morreu em setembro. Ele queria ir embora em dezembro. Só que ele ficava ele não estava mais gostando de morar em São Paulo. Falar assim, ah, mãe, o povo lá não é igual aqui, que a gente chega, é uma festa, eu quero vir embora. Aí o pai dele falou que ia dar uns boi para ele, que ele ia começar, e ele amava esse negócio de boi, né? Ele amava ir pra roça com o pai dele, e aí tava tudo pra ele. Eu vou, ô mãe, até dezembro, se eu não tiver uma coisa muito boa, eu vou vir embora. Porque ele era assim, fazia uma peça, ganhava um dinheiro bom. E aí tinha que esperar até aparecer outra peça. Às vezes parecia um comercial, alguma coisa assim. Mas não era aquela coisa certa, entendeu? E ele vivia uma vida. Ele era aquela pessoa que eu falava assim, meu filho, você precisa guardar dinheiro. Ele falava assim, vou guardar. Aí ele ia para fora do país, ele ia para tudo quanto é lugar que você imaginar. Ele ia dar presente, ele dava o melhor que ele podia. Falar assim, meu filho, não, mas aqui na hora que eu fazer agora, eu vou tirar tanto, vou te dar metade para você guardar. Aqui metade, ele gastava tudo. Hoje eu entendo que ele fez a melhor coisa. Ele viveu o que ele ganhou. Sim. Entendeu? E aí, beleza, meu filho foi em casa, dia 15 de agosto, ele foi para casa e de casa ele foi para Barretos. Com um monte de amigo, feliz da vida. Ainda falou pra mim assim, mãe, o que você vai fazer pra almoçar? Fiz a comida que ele queria. Porque ele falou, mãe, eu quero ir embora sem comer a comida da senhora, não. Saiu, foi. A última vez. Chegou em São Paulo dia 20 de agosto. Quando foi dia 5, eu tava chegando em casa, o telefone tocou. Só, Cris, que eu aprendo uma coisa. Antes de tudo isso, eu era ligada no 220. Eu tinha que ir todos os dias nas lojas. Muitas das vezes eu tinha que ajudar a limpar. Muitas das vezes eu tinha que abrir, eu tinha que fechar. Eu chegava para almoçar, se não tivesse na mesa, eu não esperava. Eu não tinha tempo. Chegava, ei, tudo bem? Não tinha tempo. E estava muito bem financeiramente. Eu tinha falado com ele no domingo e ele morreu na quarta. E aí, quando eu tô chegando em casa, na quinta, eu tô chegando em casa, falei assim, gente, eu não falei com o Rani, eu vou começar a mandar versículo pro Rani todo dia, toda hora. Eu não falei com o Rani. E aí, quando eu tô entrando dentro de casa, a menina da loja dela me ligou, falou, vocês acabaram de ligar aqui, falando pra você ligar pro hospital São Paulo. Ele disse que é o Rani, mas você liga lá, porque isso deve ser uma pegada.
Que esse povo não tem que inventar. Aí, menina, eu fui e liguei. Quando eu liguei, a pessoa atendeu. E eu falei assim, eu quero falar... o nome dele era Ranieri, eu falava ele de Rani. Eu quero falar com o Rani. Ele falou assim, ele não pode atender. Aí eu, como assim? Não, você tem que vir para aqui com documento. Aí eu tô, moço, eu moro 1.000 quilômetros. Aqui não tem nem, lá onde eu moro, gente, não tem aeroporto. Para me pegar um voo, eu tenho que andar 5 horas. Como assim? Mas não tem, e esse telefone vai ficar desligado. E nós entramos em pânico. E aí começa a ligar, ligava para recepção, ligava para pronto atendimento, ligava para tudo quanto tem canal, que só falou que estava no Hospital São Paulo. Não dava para falar, porque não sabia. E a Rainara começou a caçar, e aí eu liguei para uma sobrinha minha que é médica, falei, talvez você consiga ter um contato melhor lá dentro e ver se resolve. Liguei para outra sobrinha, eu ia tentar olhar a passagem, eu não consegui, falei assim, olha uma passagem para mim que eu vou para Vitória. O meu outro filho falava assim, mãe, vamos pegar o carro e vamos. Falei assim, meu filho, não adianta, e se for nós não vamos nem conseguir, se nós estiver fora de área, como que vai fazer? Todo mundo ali, até que a Rainara começou a conversar com a enfermeira, e a enfermeira falou que ele estava lá. Mas não falava o que tinha acontecido também. Só que a mesma mensagem que a Rainara recebeu, tinha um primo dele também que mora aqui perto de São Paulo que recebeu, que é bombeiro. E eu liguei para umas amigas dele, que eu sabia o telefone, que elas já tinham ido lá em casa, e falei, vai no hospital. A Lu, tá chovendo e o trânsito não tá bom. Falei assim, mas vai, pode ir, pega um Uber. Ela falou assim, não, tô indo de carro, então vai. E ela foi. Toda hora mandava mensagem, não tô indo. O trânsito tá ruim, mas eu tô indo. E a gente apavorada, e eu já arrumei mala, que eu vinha pra São Paulo. Aí, nisso, ela chegou no hospital. Quando ela perguntou, ele falou que era sua família. Só que ela pegou, achou uma enfermeira e mostrou a foto. E falou assim, só me fala, é esse rapaz que tá aqui? A mulher falou assim, e ele tá morto. Aí ela ligou pra Rainara. Aí, minha filha, você já imagina, né? O que aconteceu, né? E aí, o que aconteceu com esse menino? Um menino alegre, sorridente, onde chegava, fazia amizade com... Não tinha quem não gostava. E daí a pouco chega o meu sobrinho, que é primo dele, que é sobrinho do meu esposo, e falou assim, ó, ele pulou na 25 de março, na 13 de maio, daquele viaduto. Aí nós ficamos mais desesperados ainda. O que levou esse menino a fazer isso? Aí eu falei, tá com o pé quebrado. Aí foi um desespero, isso foi dia 5 de setembro, ele só chegou em casa dia 7, que foi no feriado. E o sobrinho cuidou de tudo. Só que quando chegou, eu falei assim, veste nele uma manga comprida, porque ele deve estar com o braço machucado, todo machucado. E ele foi socorrido, ele morreu no hospital, ele ficou 2 horas vivo. Quando chegou lá, ele estava de manga curta, não tinha nada deformado, todo bonitinho. Eu tô, gente. Aí eu fui na mulher que arrumou. Aí quando chegou para voltar lá atrás, tinha um laudo. A primeira folha estava escrito suicídio. Aí quando você virava a segunda folha, estava assim, ao chegar no local, entrevistamos os moradores, um jovem correndo na beirada da calçada, escorregou e caiu. Inclusive saiu no Fantástico. Saiu. Escorregou e caiu. E pronto. Só que no lugar tem câmera. Uhum. Nós enterramos ele no domingo e a gente partiu para São Paulo. Eu e meu G. Fomos direto na delegacia. Eu cheguei lá, falei com o moço assim, eu preciso saber. Aí eu tenho um amigo nosso que ele é juiz. Ele falou assim, dá uma queixa, como ele estava sendo ameaçado, porque quando você chegar lá, eles vão puxar tudo. Se você não fazer isso, vai ficar parado. E eu fiz. Só que quando chegou aqui, eles falaram assim, eu falei, moço, ele falou, suicídio. Eu falei, moço, mas como que uma pessoa vai pular 3 horas, 3h40 da tarde, na 25 de março, aquela 13 de maio. 13 de Na maio. 23 de maio. Na 23 de maio. Naquela avenida que você não pode atravessar a pé. E um carro não vai passar por cima. Me conta.
Alguém já fez isso? Ele falou direto. E o que que acontece? Ele falou, separa a perna, braço. Eu falei, então, como você me conta? Aí nós vamos tirar a câmera. Não tirava. Nós voltava, não tirava. Paguei advogado, não resolvia. A última vez, todas as vezes que eu vim, era um desespero. Aí, com a última vez que eu vim, o moço falou assim. Aí falaram pra mim assim: ó, precisa esperar o laudo da perícia. O laudo da perícia levou 5 meses para sair. Quando eles ligaram, num dia que o laudo estava pronto, no outro dia eu parti para São Paulo. Quando chegamos lá, pegamos o laudo. Sabe o que estava escrito no laudo? Agente contundente. Não deu hemorragia interna. Não quebrou pé. Não estava bêbado. Não estava drogado. Então mataram. Mas já foi elucidado? Aí o que que acontece? Sabe o que que tava? Tinha corte na cabeça. A cabeça estava cortada. Aí eu fui pesquisar o que que é agente contundente. Agente contundente é quando você bate alguma coisa bate em você. Uhum. Aí eu cheguei na delegacia. Aí o cara lá virou pra mim com um rio de papel, uma sala igual essa aqui, e falou comigo, tá vendo tudo isso aqui? É tudo mãe igual a senhora. E nós não tem gente para trabalhar. A gente não consegue dar conta. E agora as câmeras não conseguem mais ver, porque já caducaram. E eu voltei para casa. Lu. E aí, se eu só resumir que já tá acabando, Uhum. eu vim fazer um treinador em 2023 e conheci um agente da polícia. E ele falou para mim, se você tem um celular, e o celular foi tudo apagado, da data que ele morreu para trás. As mensagens que ficou era minha e da Rainara. Tudo que era de outras pessoas foi apagado. E aí, quando eu cheguei, aí beleza, quando eu cheguei eu conheci um agente da polícia, do treinador. E eu contando essa história, ele falou para mim, você tem um celular? Falei, tenho. Ele falou assim, então, nós temos um programa na polícia, que é 200 mil a hora. E para rodar um celular desse vai levar uns 3 dias. Mas quando a gente tem uma causa dessa, a gente entra com ação e o governo paga. Me dá esse celular. Falei, tá bom, vou trazer o celular para você. Uau. E aí eu liguei para casa. Feliz, contei com meu esposo, contei para a Rainara. E a Rainara falou para mim, mãe, você tem certeza? Porque eu tive um sonho que um carro preto jogou ele lá. Eu vi um carro preto jogando ele lá. A senhora quer ver? Falei, não. Então por que você vai mexer? Eu falei assim, só para ele ficar mais triste, né? E eu resolvi entregar para Deus. Só que eu estava no propósito de orar 3 vezes por dia para ele, porque ele estava desviado da presença do Senhor. Ele cantava no louvor. Ele fazia peça na igreja. Ele era da frente de tudo. Ele não chegava atrasado em nada. E ele estava desviado. E eu estava nesse propósito. E eu acredito que essas 2 horas que ele ficou vivo, ele teve um encontro com Deus. E eu resolvi acreditar nisso. E resolvi crer que ele está no melhor lugar do que eu. Amém. Amém. Eu creio, eu creio. E eu resolvi, depois disso, a mudar a minha vida. A passar a ter tempo, porque eu olhava para tudo que eu tinha. Eu tinha carro zero. E não era carrinho, era carrão. Eu tinha tudo. Eu tinha dinheiro na conta. Mas eu não conseguia comprar a vida do meu filho. Você entende isso? Uhum. E eu falava assim, gente, para que eu trabalhei uma vida? Se agora eu não posso ter o melhor presente que eu queria ter. Eu não quero trabalhar. E eu comecei a ficar em casa. E eu fiquei em casa 2 anos. Veio a pandemia. Eu fiquei em casa. Foi até que as meninas que trabalham para mim um dia reuniu e cheguei na loja, elas reuniram tudo assim em volta de mim, me abraçando e falou para mim assim, você faz falta. Nós sente falta até da sua briga. Chega que nem que vocês falando alguma coisa, porque eu chego organizando. Eu chego, esse cabide tem que pôr ali, isso aqui tem que estar aqui. Eu já chego mexendo. Essa aqui tem que passar para trás. Lu, pelo amor de Deus, eu não quero que você entre aqui de cabeça baixa. Porque eu já entrava, eu não queria olhar nada. Aquilo podia ficar ali mesmo. Perdeu o sentido. Perdeu o sentido. E aí eu comecei a acordar para a vida. Uhum. E eu voltei. Eu voltei a viajar, porque eu não vinha mais aqui, porque aqui para mim era um terror, porque todas que eu vinha encontrava ele.
eu voltei a vir aqui, eu voltei a viver, eu voltei a ter tempo. Hoje em dia eu não trabalho de manhã na loja, eu fico em casa, eu faço meu tempo com Deus, eu leio, eu escrevo, eu faço vídeo. À tarde eu vou lá, se precisar de mim eu fico um pouquinho, se não precisar, casa de novo. Não tô nem aí mais. Tô nem aí. Se eu tiver que parar tudo para sentar lá na lanchonete com você tomar um café, eu vou, eu não fazia isso. Eu vou. Então hoje eu vejo que Deus ele tem um meio de mudar a sua vida. E você não sabe da pior. O meu filho mais novo, que é o que mora do lado da minha casa, ele já tinha casado, tinha um filho, e ele, com 22 anos ele casou e teve um filho. E ele estava depressivo, porque apareceu uma doença no olho dele, do nada ele não estava enxergando mais. Ele queria fazer medicina e tudo, ele teve que parar a vida. E esse menino ficou assim. Só que ele ficou assim, pra gente ele queria mostrar que ele estava bem, mas ele não estava bem. Ele queria montar numa moto como se nada, sentia, socava na parede, levantava, falava que não tinha acontecido nada. Chegava com o pé machucado, que tinha enfiado no buraco, não tinha acontecido nada. E ele estava assim. E o casamento muito ruim, 2 crianças casadas. E no domingo, meu filho morreu na quinta-feira. No domingo, eu cheguei pro meu esposo e falei assim, o nosso filho não tá bem. O Hilton não tá bem. Mais novo. O mais novo. E ele mora em frente à minha casa, que mora um em frente e um do lado. Aí o caso ligou, manda ele vir cá. A gente chegar da igreja, manda ele vir cá. Aí eu mandei ele vir, vem cá em casa. O que foi? Eu falei, não, vem aqui. Aí ele veio. Quando ele chegou, ele sentou no meu quarto, tem um puff, assim, ele sentou nesse puff. E o meu esposo falou com ele assim, o que tá acontecendo? Nós somos sua família. Por que você tá triste? Ele, nada não, cabeça baixa. Fala, a gente quer te ajudar, o que é? Nada não. E aí, no dia que meu filho morreu, na hora do velório, eu falei assim, eu vou passar o tempo, eu não vou sair de perto desse caixão. Eu não fiz escândalo, eu fui pra frente, eu orei, eu agradeci a Deus, mas eu não vou sair, eu vou aproveitar esse tempo. E aí, na hora, ele chegou pra mim e falou assim, mãe, a senhora não comeu, vai comer. Eu falei, não quero comer. Vai comer, mãe. Eu falei, não quero comer. Aí, mãe, só tem que comer. Eu falei, só se você fizer um trato comigo. Se eu for lá comer, você vai no psicólogo? Porque eu já tinha falado pra ele e ele falou que não ia. No velório. No velório. Você vai no psicólogo? Olha como Deus age. Você vai no psicólogo? Ele falou, se a senhora comer, eu vou. E eu saí, comi alguma coisa. E voltei. Eu falei, você tá falando perto do caixão do seu irmão. Não, mãe, eu vou. Eu vim para São Paulo com meu genro. E o meu esposo foi com ele no psicólogo. Sabe o que ele tinha feito? Ele tinha escrevido a morte dele todinha como ia ser. Ele ia se jogar de moto para achar que era um acidente, que ele não tinha se matado. Já estava tudo escrito com data e tudo. Só que quando ele chegou no psicólogo, ele contou pro psicólogo. E aí, quando eu cheguei de São Paulo, sentei, vim contar o que tinha acontecido em São Paulo e falei para ele, e aí, me conta do psicólogo. Aí ele falou assim, aqui meu celular, ó. Vou mostrar para a senhora. Ele falou assim, mãe, eu ia morrer. Mas eu tô vendo o sofrimento da senhora e eu decidi a me cuidar. Eu não vou morrer mais, não. Oh, Jesus. Então, hoje eu vejo, sim, ele tinha um filho. Ele tem, hoje ele tem 2. Ele morava do lado da minha casa. Lá em casa é tudo assim, a televisão que parou, liga pro Hilton. Ah, tem que buscar se ser assim, liga pro Hilton. É ele, tudo é ele. Ah, vamos fazer um churrasco, liga pro Hilton buscar carne. É ele. Lá em casa, assim, na casa nossa e dela tem mania de churrasco. Então deu domingo e churrasco. Liga pro Hilton. Tudo é o Hilton. Ele já estava pensando em fazer isso até antes do Rani? Antes, eu já estava planejando. Por conta antes, da depressão. Por conta da depressão. Então, se não é um, era outro. E hoje eu acredito assim, que Deus falou com o outro assim, chega, eu vou te levar, eu vou te salvar, eu vou te levar, porque você ainda tem o temor do Senhor. Porque quando tá passando aperto, ligar, mãe, ora por mim, mãe, vou fazer isso. Eu vou te salvar. E eu vou deixar esse, porque esse tem um filho. E esse mora do lado da sua casa. Não que você ama menos ou mais. Não. Você ama, mas existe aquele amar e o costume também de estar ali junto. Sim. E o outro tinha 10 anos, não, tinha 12, porque ele morou 2 anos em Vitória, porque ele estava fora de casa. Então eu acredito que é o cuidado de Deus.
E isso, quando eu falo do cuidado de Deus, eu falo que quem faz eu estar aqui hoje falando, isso é Deus. Quem me Sim. fortalece é Deus. Não pensa assim, ela tá falando, não dói. Dói. Mas eu tenho prazer em falar meu filho, porque quando eu tô falando do meu filho, é como se ele estivesse vivo. Uhum. Quando eu não posso parar de falar nele, senão ele vai ser esquecido. Sim. Sim. Entende? Então eu quero falar hoje com você que tá com a gente, que vai ouvir essa história, que tenha tempo de qualidade. Não deixe acontecer nada, não. Ame seus filhos, ame sua mãe, ame seu pai, independente do que estiver acontecendo. Porque depois a gente fica assim, ai meu Deus, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Graças a Deus que eu fui curada disso. Mas eu fiquei 2 anos nessa, pensando assim, eu não preciso ter nada. Por que eu vou ter tudo isso? Parecia que eu não era merecedora por causa do que tinha acontecido. Sim. Hoje eu entendo que foi o cuidado de Deus, até levar meu filho, foi o cuidado de Deus. Porque eu acredito que Deus salvou e falou, vem cá meu filho, eu preciso de você aqui. Deus levou. E um dia eu sei que eu vou encontrar com ele. Se eu vou conhecer, eu não sei. Mas eu vou encontrar. E é assim que Deus faz. Então toma cuidado com o que você vai fazer na sua família, no seu trabalho. Primeiro pede direção ao Senhor e depois dê o seu passo. Mas às vezes a gente pede direção ao Senhor, Cris, e acha que é o Senhor e é a gente. Às vezes a gente quer tanto uma coisa que a gente não espera o aval do Senhor. Sim. A gente vai na frente. Vai na frente. Entendeu? Ah, o Senhor faz isso, mas eu tô ali. Entende? Então, Dando uma mãozinha para Deus, uma né? mãozinha para Deus, como se ele precisasse. Sim. Então, nós precisamos obedecer, dar o nosso passo, mas nós precisamos de tempo de qualidade. Sim. Porque nós só transbordamos na vida do outro se nós estiver cheio. Amém. Você não transborda na vida de ninguém se você não estiver cheio. Sim. Você não ensina o que você não sabe. Uhum. Então, que você, hoje, possa pensar na sua vida. Não deixa acontecer, não. E se aconteceu, levanta sua cabeça, tem mais pessoas para você amar. Lá em casa eu tinha uma coisa assim, que aí ele gosta disso, eu não vou fazer. Todo dia que chegar em casa faz isso, eu não vou fazer. E eu fiquei um tempo sem fazer mesmo. Só que um dia eu pensei e falei, não, eu tenho que fazer para quem tá vivo. Nem que seja chorando. Eu vou fazer. Uhum. Eu vou fazer. A gente tá aqui para servir, né, Lu? E hoje eu tenho prazer em servir. Eu tenho prazer de estar, às vezes, no lugar, a pessoa me liga, Lu, o que eu vou fazer? Meu marido tá me traindo, eu tô querendo morrer. Calma aí, espera. Fala assim, não, vamos conversar. Eu tenho prazer em fazer isso. Porque às vezes Deus tem pra gente, igual eu já falei desde o começo, além daquilo que nós vemos. Mas nós precisamos entender o agir do Senhor. Sim. E eu quero abençoar a sua vida. Quero abençoar a sua casa, a sua família. Não importa a situação que você viveu ou está vivendo, Deus está cuidando de você. Então comece a olhar para Jesus. Olha como Jesus sofreu. Ele foi morto por mim e por você. E o que nós estamos fazendo para ele? Entendeu? Às vezes Deus quer simplesmente provar a nossa fé. Olha o que aconteceu com Jó. Jó perdeu tudo. Mas Deus deu ele em dobro. Sabe por quê? Porque ele era obediente. Sabe por que aquele povo do Egito ia atravessar o deserto com 40 dias e levou 40 anos? Por causa da desobediência. Também. Então você precisa obedecer, perdoar, caminhar. Deixa seu passado para trás, ele não volta mais. Ama quem está à sua volta. Hoje em dia as pessoas ficam muito no celular. Às vezes ele conversa com gente do outro lado do mundo e esquece de quem está perto. Então ame sua família, ame seus filhos, seus netos. Tira um tempinho para eles, porque eu tenho certeza que isso não vai fazer bem só para eles, mas vai fazer bem para você também. E não deixe que a morte chegue para você começar. Amém. Amém. Meu Deus, Lu, que bálsamo você protagonizou aqui. Deixa eu falar rapidamente do livro. Como que tá a sua fé, minha querida? Você que recebeu todo esse bálsamo, né? É o que eu falo todo episódio. Cada pessoa que vem aqui, cada um de nós,
A própria palavra de Deus, o próprio Jesus, que é o nosso mestre, nos disse, né? Que no mundo teríamos aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque Ele mesmo venceu, né? Ele venceu a morte no nosso lugar. Então, é, sempre que eu digo esse caos que nós passamos, isso é para todos, né? De repente, qual que é o seu caos? O seu caos é que você está 10 anos orando e ainda não veio um filho, você quer casar, ou você está com um filho nas drogas, ou uma dívida impagável. Qual é o seu caos? Mas que você traga à tua memória tudo aquilo que te traz esperança, como disse Jeremias em Lamentações 3:21. Então eu espero que hoje você saia desse episódio com a fé muito aquecida, porque é para isso que esse programa existe. Eu quero falar do livro da Lu, As Mensageiras Sem Fronteira, que é esse livro aqui, sensacional. Eu estive no lançamento desse livro e a Lu, são várias mulheres que dão testemunhos, eu vou trazer várias delas aqui no Café com Fé, mas uma parte disso que ela conta tá aqui no livro. Hoje ela discorreu muito mais coisas, mas depois nós vamos deixar o link aqui para você acessar e comprar esse livro e ler esse livro. O livro, cada capítulo é um testemunho de uma mulher e o da Lu vai estar aqui. Então que você possa adquirir aí As Mensageiras Sem Fronteiras Internacional, que é da editora Soares, que é a idealizadora do projeto, que é a Selma Soares, que também virá no podcast Café com Fé. Então, Lu, minha amada, Obrigada pela até confiança. depois do fim, nós duas. Até depois do fim. Até depois do fim. Você é uma inspiração. E eu te amo. Obrigada. Você é uma inspiração. Te amo. Te ouvir é assim um bálsamo para minha vida. Obrigada. Então a honra foi minha, de todas as pessoas que vão ouvir, eu tenho certeza que vai reverberar em vários corações. Deixa eu só falar desse livro um pouquinho. Pode só um segundinho? 1 minuto e meio. Gente, esse aqui é o que eu escrevi, já é o quarto, esse aqui é o quinto. E eu sou líder do movimento das Imparáveis com Propósito. Se você tem uma história e quer transformar uma vida através da sua história, eu tenho um canal, que o nome dele é Fé com Propósito. O seu é Café com Propósito. Café com Fé. Café com Fé. Então, se você quer gravar uma história, mandar para mim, a gente coloca no nosso canal. E se você quer escrever uma história, talvez você foi curado de uma enfermidade, Sim. você foi curada de algo na sua vida, você perdeu alguém como eu, você começou do zero, não sei sua vida, mas você quer colocar aqui. Deixa para depois não, chegou sua hora. Só você depois me seguir lá. Se você quiser, me procura, que eu vou te ensinar passo a passo como estar conosco nesse movimento. E já são mais de 100 mulheres que estão passando por esse movimento. Eu vou deixar todos os links, e tá? ele está crescendo. Então, comece agora para você estar acompanhando passo a passo. E obrigada. Eu vou fazer melhor. Se você ouviu isso que a Lu falou, que é um chamado, todas nós temos um testemunho para contar. E não pense que o seu é pequeno. Eu vou fazer o seguinte, escreve nos comentários. Aliás, eu sempre peço, né, para você se inscrever, curtir, comentar, ativar o sininho, porque o YouTube entende que tudo isso aqui é um conteúdo de relevância e ele vai mandar para mais pessoas. Então, se você se sentiu impactada com a história com esse relato da Lu, você já sabe que você tem que se inscrever e ativar o sininho, você já sabe de tudo isso, mas deixa um comentário aqui se você quer escrever a tua história, se você quer vir também no podcast, porque é isso, ela vai escrever a tua história, se você se sentir à vontade com isso, mas aqui também no canal, eu posso te trazer aqui, então deixa o seu comentário aqui, de repente você é a próxima convidada para o Café com Fé. Agora, Rainara, você tem poucos minutos para contar onde começou a tua história. Com 15 anos você escrever. Me passa aqui o seu para eu mostrar. A Rainara, que é a filha da Lu, essa mulher inspiradora. Claro que ela ia inspirar a filha dela. Esse é o livro da Rainara, é um devocional diário para o trabalho. Devocional para o ambiente de trabalho. E ela escreveu aos 15 anos. Conte rapidamente isso, meu amor. Então, na verdade, o livro foi escrito ano passado. Sim. Eu estou como empreendedora desde os meus 15 anos. Comecei com uma loja
esse ponto que a minha mãe contou, que quando ela fez essa transição de ponto, ela chegou para mim e disse: minha filha, olha só, esse ponto é tão bom, não vamos mudar de ponto não, vamos ficar aqui e tal. Vamos abrir uma loja para você com outro tipo de roupa, outro tipo de mercadoria. E eu falo, ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa e eu falei assim, o que mudou a minha rota foi a minha conversão, porque eu me converti com 12 anos. Uau. Eu recebi Jesus como meu salvador, eu tive um encontro, sabe? Como aquela mulher que encontrou o tesouro e a vida nunca mais foi a mesma. E eu recebi Jesus, eu tive uma experiência de encontro e eu falo, eu me emociono porque eu toquei nele, eu fui transformada. E eu tinha tudo para dar errado, eu tinha tudo para seguir outros caminhos, porque eu tive muita experiência na minha infância em relação aos meus pais, com relação a casamento, a muitas coisas que eles viveram e nós, filhos, vivemos juntos. E isso foi muito difícil para mim. Eu tive um problema com meu pai, eu precisei perdoar ele. Foi uma obra de Jesus em mim, que eu perdoei meu pai. E isso me libertou. Enfim, então aos 15 anos eu recebo Jesus como meu salvador, aos 12, pela graça, ele me achou. E aos 15 a minha mãe fala isso comigo: vamos abrir uma loja para você e eu vou somar tudo, como ela disse, ela soma tudo, cada centavo, e você vai ficar me devendo, aí você vai pagar todo mês. Aí eu fui orar, porque eu já tinha esse entendimento, eu queria orar primeiro. Eu fui orar e pedi ao Senhor para me mostrar se era isso, e conversei com algumas pessoas experientes, e acreditei e fiz, e aceitei a proposta. E no início foi muito difícil, porque era uma dívida alta, e no primeiro dia é interessante como a agenda de Deus, que a loja faz 15 anos amanhã, 19 anos, a Top Fashion faz 19 anos amanhã, dia 15 de julho. Uau. E assim, eu vejo como que Deus faz umas coisas que... E hoje eu tô aqui falando disso. Enfim, eu abri a loja num sábado, dia 15 de julho. E quando eu cheguei na loja, nós abrimos a loja. E as pessoas vieram e compraram tudo que eu tinha. Eu vendi todas as calças, todas as blusas. Uau. Só que... Igual eu. A Alu Modas era uma loja conhecida, então o crediário das pessoas era ativo e eram bons clientes. Então imagina, você chegar e falar: ai, Rainara, eu amei isso aqui, eu quero, mas eu não tenho dinheiro, vou levar na notinha. Aí como que eu falo não pra Cris, que tá aqui comprando, eu sei que ela é boa cliente, leva, Cris. E aí acabou a mercadoria, acabou o dinheiro, não tinha dinheiro, não tinha o que fazer. Eu não tinha capital para girar o negócio. Então eu liguei, ela estava em Pernambuco fazendo compra para a loja. Eu falei: mãe, foi um sucesso, não sei o quê, mas não tem dinheiro, não tem roupa, não tem mercadoria. E agora? Aí ela falou: faz o seguinte, eu vou comprar umas coisas aqui no cheque para você. Aí tá bom. Aí a dívida da loja, a dívida do cheque e vamos endividada, toda endividada. Ok. Ela chegou, começamos e tudo, e aí eu pagava a prestação. Daqui 5 dias eu pegava o dinheiro emprestado com ela de novo, para cobrir gastos. E foi desse jeito por um bom tempo, mas eu sempre cobrindo e honrando. E aí o que acontece? Um dia ela falou comigo: eu vou fazer os cálculos e você vai... eu fiz os cálculos, dá o valor de uma faculdade. Uau. Então, vamos fazer o seguinte: eu tinha mais ou menos uns 16 para 17 anos. 16 anos. Aí ela disse: é o seguinte, você vai... se você aceitar a minha proposta, daqui para frente, você não precisa me pedir mais nada. Ela ainda falou assim: se você quiser um tênis, você vai ter que comprar. E tem que ajudar em casa também a pagar a pessoa que ajuda a gente em casa. Não é de graça, não. Então, tudo bem. Aí eu falei: não, eu não tinha muita opção, eu concordo. E foi assim, e mesmo assim, graças a Deus, eu fiz gestão em recursos humanos, fiz administração de empresas. É desafiador para nós que somos filhos de empreendedores fazer a faculdade, porque a prática é bem diferente. Mas quando você une os dois, existe uma explosão. Isso é muito legal. E
Graças a Deus eu concluí o curso. No curso de gestão de recursos humanos, meu pai me levava e me buscava. Meu pai me buscava todos os dias à noite. Meu pai, ele dorme cedo. E ele ficava dormindo no carro me esperando. Então eu gosto de honrar ele nisso. E foi assim, eu era uma menina que falava para todo mundo que não ia me casar, porque eu não queria casar, eu tinha aversão de casamento e eu queria ter a minha vida e não queria casar. E aos 20 anos eu me casei com meu esposo, glória a Deus, foi uma das melhores coisas da minha vida, porque é assim que Jesus faz, ele muda a nossa rota, ele transforma a nossa vida. Amém. E ele hoje, nós somos parceiros em tudo, nós fazemos tudo juntos, tanto é que ele é coautor do devocional. E eu vou chegar no devocional e Deus tem nos abençoado as nossas empresas. E o ano passado, o Senhor me deu a visão desse livro, Cris. Eu estava lá na minha varanda, onde eu luto as minhas guerras, e Deus me deu a visão desse livro. Foi como se fosse um trailer de um filme. Uau. E eu vi tudo, e eu falo, e quando eu falo, eu sinto que eu posso tocar de tão forte que é. E eu vi porque na minha empresa, eu sempre tive o hábito, nas nossas empresas, nós temos o hábito de fazer uma oração e uma leitura da palavra antes de começar o trabalho. Sim. E durante esse tempo, passou muita gente por mim, sabe? Passou mães, mulheres que se divorciaram, mães com filhos nas drogas, meninas que não tinham ajuda do pai e da mãe, que era o primeiro emprego e acaba que chega ali a gente... Porque eu nunca tive problema em treinar pessoas, contratar pessoas sem experiência e nem pessoas mais velhas. Eu nunca tive esse problema. Na maioria das vezes, as pessoas que trabalhavam comigo eram todas mais velhas do que eu. Eu nunca tive esse problema. E aí, o que aconteceu? Sempre quando Deus me dava uma palavra, Cris, eu levava essa palavra para a loja. Falava, gente, hoje eu preciso falar com vocês do que Deus me falou. Deus é isso, ele faz isso, isso. E sempre Deus conduzia essas coisas. E vinha muito forte as meninas falando. É tão bom quando você fala, é tão isso. Às vezes uma menina que trabalhou comigo manda uma mensagem, nossa, olha, aconteceu isso e isso comigo. Porque quando eu trabalhei com você, você me ensinou isso. Sabe? E isso veio na visão, na visão. Tudo, a menina falando, a outra falando, era como se fosse um filme. A estrutura, Deus me deu a estrutura disso aqui de uma forma tão divina, tão poderosa que não cabe em mim. E eu disse, Senhor, eu entendi, eu não tenho o chão, mas eu vou dar o primeiro passo. Yes. E eu peguei um caderno, mais ou menos do tamanho do livro delas, aquele caderninho. Sim. E Deus já me deu o primeiro dia do livro. Ele já me entregou com o primeiro dia do livro, que é Sorria, que é uma ministração sobre alegria da vida e tudo. E eu comecei a fazer, não falei pra ninguém, não falei com a minha mãe, não falei com meu marido, não falei pra ninguém. Comecei e eu falava, Senhor, eu não tenho condições de fazer esse livro. E Deus falava pra mim assim, minha filha, não se preocupe, porque você já tem tudo escrito. Uau. E Deus trouxe à minha memória os meus cadernos. Porque quando eu me converti, eu comecei a ler a Bíblia que o meu pai falou pra mim, ela vai ficar doida, porque tem um moço lá na roça que lia a Bíblia e ele ficou doido. E eu lia a Bíblia e eu queria saber, e eu anotava, e a minha vida com Jesus, ela é assim. E Deus foi me dando palavras, tanto é que eu tenho meses aqui de palavras que nortearam a minha vida de uma forma muito pontual. E ela está resumida em um mês de uma forma muito pontual. E aí, o que aconteceu? Eu entendi, Senhor, são os meus cadernos. E eu comecei a abrir os meus cadernos e Deus falava assim, aqui, o mês. Devocional tava tá lá. aqui, tá Uau. aqui, minha filha, tá aqui, é só você. E ele já tinha me entregado a proposta, sabe? De para e pense, de tudo. Então, assim, e eu chego no meu esposo e falo, ele falou, e eu não vou dar conta. E ele, você vai porque eu vou te ajudar. E meu esposo é pastor de famílias, ele é o pregador da palavra para a glória de Deus. Então, assim, ele começou a escrever e me mandava e eu diluía do formato, porque a visão eu tinha, mas ele tinha a palavra também. E a gente chegou nesse livro, minha mãe, quando ouviu a minha mãe, é de Deus. É de Deus, aqui é o livro. É de Deus. Esse é meu que você já me deu. Esse é seu. É de Deus, minha filha. Vamos agora na editora e vamos. Uau.
E Deus linkou nessa editora e as coisas foram acontecendo. E aí eu tenho uma missão, Cris, agora que eu entendi muito claramente. Aonde eu vou, são 6 meses de devocional. São inúmeros testemunhos que eu poderia escrever um livro de testemunhos que eu não consigo dimensionar. Para a honra e glória do nome do Senhor. Por quê? Onde Jesus chega, o que ele faz? Ele transforma o cenário. Sim. Então, aquela empresa que tá com problema, não sei, talvez financeiro, talvez pessoal, talvez, sabe? Jesus foi convidado de honra. E aí o devocional é o convite para Jesus estar naquele ambiente. E ele chega e transforma o ambiente. Deus tem pontuado, minha filha, lembra da viúva de Naim? Indo enterrar o único filho que ela tinha, um único filho, uma viúva, Senhor. Todo mundo estava tão triste com aquilo, tão querendo ajudar aquela mulher de alguma forma, porque um velório é assim. Sim. A cidade inteira estava indo com ela no cortejo. E Jesus chega e ele faz o quê? Ele olha para aquela mulher e ele ressuscita o filho dela. Devolve. É isso que ele faz. Se você pega a Bíblia, toda hora que ele chega, ele muda. Sim. Então, esse livro, ele chega dentro de uma escola, ele muda. Porque não é a Rainara, não é papel, é o Espírito de Deus que sopra. É a palavra do Senhor que muda rotas. E é muita oração, é muita palavra profética, é muita coisa que Deus está fazendo e falando para mim, minha filha, não desista, porque eu é que faço, sabe? E é sobre isso. Eu fiquei muito grata de estar aqui. Eu estou carregando essa missão nesse tempo, que eu não sou digna, porque o Senhor me escolheu de uma forma pela graça, realmente, a toda honra e toda glória é do Senhor. E eu quero dizer para todos vocês que se você começou a empreender e talvez você está desanimado, pensando assim, não vou conseguir, não vai dar certo. Se você não consegue lidar com seu time, um dos maiores problemas hoje do empresário, do empreendedor, é formar time. As pessoas reclamam todos os dias. Não tem gente para trabalhar, não tem gente para trabalhar. Talvez nos falta treinar pessoas e acreditar nelas. Porque quando você acredita numa pessoa e você mostra para ela o propósito dela, ela vem com você. Sim. E ela passa a enxergar que Deus não colocou ela ali à toa. Sim. Eu falo com a minha equipe, vocês têm que entender, vocês não estão construindo muros, vocês estão construindo pontes. Se você faz um café, faça com amor. Se você limpa um chão, limpe com amor. Se você é um doutor, uma doutora, faça com amor, sirva as pessoas, porque o céu se abre e Deus derrama. Verdade. E existe um contentamento tão poderoso que não está em dinheiro, não está em sucesso, não está em fama. Está exatamente no centro da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E essa é a missão que eu carrego. E eu estou muito grata de estar aqui. Não desista da sua empresa, mesmo que você esteja surtando. Leia o devocional, todo dia Deus vai falar com você, te levantar, te ajudar. E Cris, finalizando, eu tinha uma mente, a nossa mente é assim, né? Porque Deus quer me usar para a empresa, porque a minha experiência é em empresa. Se você vê os testemunhos de escolas, equipes de escolas que estão usando, escritórios, hospitais, eu falo, Senhor, polícia militar. Uau. O livro chegar e a polícia, o tenente, o sargento, a patente mais alta mesmo, vai lá e falar assim, eu estava procurando isso aqui para usar com o meu time de uma cidade inteira. Não é sobre mim, é sobre o Senhor. Amém. Então eu sou muito grata de estar aqui e deixo aí o devocional para vocês e que se vocês precisarem de mim também, estou aí para servir. E vamos junto fazer das nossas empresas, do nosso ambiente de trabalho, um lugar de sucesso, um lugar onde Jesus se faz presente, porque Ele muda tudo. Amém, Ele faz tudo. Gente, eu tô assim, encantada
né? Com essas duas mineiras aqui, com esse sotaque gostoso, com essa fala gostosa e com a condução, né? Como o Espírito Santo nos conduziu nessa conversa. Amém. Eu vou deixar todos os links, o link do devocional da Rainara, que é uma bênção. Eu vou deixar o link das Mensageiras Sem Fronteira. Mas antes de encerrar, eu quero presentear, eu vou presentear mãe e filha com a caixa do Café com Fé. Vocês já sabem, vocês vão assistir um vídeo aqui e vocês podem também adquirir o presente delas que tá no link da minha bio do Instagram. Vocês vão assistir um vídeo, a gente volta aqui. Isso é para você, Nossa, com que todo lindo. amor e carinho. Gracinha. Eu sei Olha. que vocês amam café. Olha só. Ô, gente, É, eu então- amo café. Não, é o melhor momento. Eu ligo pra ela, mãe, vem que eu tô passando café. Aí ela Vamos vai. tomar um café. Vamos tomar um Olha café, que isso mãe. tudo. Olha aqui, gente. Gente, olha só. Gente, eu sou da roça, onde existia essa canequinha, viu? Então, é assim, Lu, Rainara, momento que vocês estiverem coando esse cafezinho, tomando café, que é o momento de Lamentações 3:21, de Isso. vocês juntarem todo o caos e lembrar das bênçãos do Senhor, que Deus, ele continua Amém. sendo o mesmo Deus. Amém. Então, para você que nos acompanhou até aqui, que hoje foi tão diferente, né, num formato diferente, com duas mulheres incríveis, inspiradoras, mãe e filha, que assim, que bálsamo. A minha fé sai desse episódio muito mais aquecida. Glória a E eu Deus. tenho certeza que a sua também. Minha irmã, nunca deixe o café, mas principalmente a tua fé esfriar. E eu tenho certeza que nesse episódio a tua fé, ela está assim pegando fogo, porque Deus esteve conosco aqui. Tudo que nós conversamos aqui foi para honrar e glorificar o nome do único, do eterno Deus. E eu tenho certeza que isso vai reverberar na sua vida e na vida de todas as pessoas que vão assistir. Eu tenho certeza que isso vai chegar longe. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado por você estar aqui até agora. E nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada. Tchau.